Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje aqui então. Vou falar sobre o desvio médio e o desvio padrão para dados tabulados. Em uma tabela de frequência temos a seguinte situação: cálculo do desvio médio, que é dado pelo desvio, né? O desvio médio vai ser dado pela seguinte situação: a somatória de f vezes o delta minúsculo, tá? Esse símbolo aqui do delta minúsculo, dividido por n, que é o total de dados, tá bom? Essa letra delta vai ser calculada, ele significa o desvio ou afastamento dos pontos médios das classes x em relação à média aritmética. Como é que se calcula esse delta? Você vai fazer o valor x menos a média para dados tabulados. Lembrando que o x é o ponto médio das classes, tá bom? Vamos falar aqui novamente mais para frente. Relembrando também o cálculo da média, né? Para calcular aqui nós precisamos da média, que é somatória de f vezes x, f vezes o ponto médio, dividido pelo total de dados. Tá bom? Desvio padrão. Cálculo do desvio padrão populacional pode ser calculado por essa fórmula aqui, né? O sigma, raiz quadrada da somatória de f vezes delta ao quadrado, dividido pelo total de n, ou essa fórmula grandona aqui, que são equivalentes. E o desvio padrão amostral, né? Relacionado a uma amostra, é o desvio padrão, a raiz quadrada da somatória de f vezes delta ao quadrado dividido por n menos 1. Também temos fórmula equivalente, essa outra aqui é maiorzinha um pouco. Tá? Vamos utilizar nos nossos exemplos cálculo de desvio padrão amostral. Então, nós vamos utilizar só esse cálculo aqui, tá bom? Então, anotem essa fórmula aqui. Tá? No exemplo aqui, ó, calcular o desvio médio e desvio padrão para dados tabulados. A tabela de frequência abaixo apresenta os tempos em minutos em que um grupo de funcionários aleatoriamente escolhido gastou em certo dia para se deslocar até a sua casa em um local de trabalho. Aqui, ó, primeiro nós vamos enxergar essa tabela de frequência, certo? Tabelinha de frequência. E aí nós temos a seguinte situação, ó, dentro dessa tabela de frequência, o intervalo de classes, a frequência de cada classe, certo? Isso que nós já vimos anteriormente. A somatória do f vezes da somatória do f vai dar o total de elementos da nossa tabela, tá bom? Primeiro passo, nós vamos calcular o x. O que é esse x aqui? É o ponto médio das classes. Como calculo o ponto médio? Relembrando, soma e divide por 2. 8 mais 14 dá 22, dividido por 2 dá 11. 14 mais 20, soma e divide por 2, vai dar 17. 20 mais 26, soma e divide por 2, vai dar 23. E assim por diante. Ponto médio das classes. Próximo passo, nós precisamos calcular o f vezes x. Porque o f vezes x, com o f vezes x, a somatória dele, você calcula a média, certo? Nós já fizemos anteriormente a média para dados tabulados. Então, vamos lá. F vezes x, 1 vezes 11, 6 vezes 17 dá 102, 8 vezes 23 dá 148 e assim por diante até chegar nesse ponto aqui. Faz a somatória, soma todos os elementos, você vai ter a somatória de f vezes x. Lembrando lá, ó, que a média aritmética é calculada pela somatória de f vezes x dividido por n, certo? Aí nós calcularíamos a média com esses dois caras aqui. Próximo passo seria calcular o delta. Como é que eu calculo o delta? Eu preciso, para calcular o delta, da média, do valor da média. Fazendo a divisão de 1504 por 50, nós temos a seguinte situação, ó. 1504 dividido por 50 vai dar 30,1 de média. Então, essa é a média aritmética para dados tabulados, 30,1. O desvio é isso aqui, ó. O desvio médio, o cálculo dos desvios em relação à média, é o delta aqui, ó. O delta é x menos a média. Então, ou seja, o valor x menos 30,1, que nós calculamos aqui, ó, 30,1. Então, vamos voltar aqui. Ó. Pega o valor x, que é o ponto médio, né, do intervalo de classes, 11 menos 30,1. Como 11 é menor que 30,1, vai dar um número negativo. Então, não tem problema, por enquanto coloca aqui. 17 menos 30,1 também vai dar negativo. 23 menos 30,1 também vai dar negativo. 29 menos 30,1 negativo. A partir daqui começa a dar positivo porque 35 é maior que 30,1.
Então, vai dar positivos demais, tá bom? Esse é o nosso delta, que é o desvio em relação à média. Para próximas fórmulas, nós vamos utilizar o módulo de delta. O que é o módulo de delta? É o valor absoluto. No valor absoluto, você não utiliza os valores negativos, então você pega só o número, tá? Então, deu 19,1, vai ficar 19,1 positivo. Menos 13,1 vai ficar mais 13,1. Todos que forem negativos viram positivos, tá bom? E os que forem positivos permanecem, ok? Então, vamos lá. Calculamos o delta. Próximo passo, nós precisamos fazer o delta, módulo de delta vezes a frequência. Por quê? Porque nós temos que calcular aqui, ó, o desvio médio é o módulo de delta vezes a frequência. A somatória do módulo de delta vezes a frequência. Então, precisamos disso. Multiplica-se, então, o módulo de delta, 19,1, vezes a frequência, que é 1. 13,1 vezes 6, 7,1 vezes 8, e assim por diante. Faz a somatória, que deu 341. Então, beleza, ó. Somatória de f vezes módulo de delta, deu 341, certo? A somatória de f vezes módulo de delta deu 341. Precisamos dessa somatória para calcular, então, o desvio médio. Fazendo o cálculo do desvio médio, a somatória deu 341, dividido pelo total 50. Então, deu um desvio médio de 6,8. Beleza, gente? Próximo passo, nós precisamos, para calcular o desvio padrão amostral, nós precisamos do delta ao quadrado. Pega aqui o valor do delta e eleva ao quadrado. Na calculadora científica, de maneira geral, tem uma tecla chamada x elevado a y. Você digita lá x elevado a 2, que é elevado ao quadrado, tá? Então vai ficar 19,1, você tecla lá, elevado ao quadrado. Vai dar 364,81. Se você não tem calculadora científica, basta você digitar 19,1 vezes 19,1, que vai dar esse número. 13,1 vezes 13,1, vai dar esse número. 7,1 vezes 7,1, vai dar esse número. Tá? Vai anotando aqui os valores. Próximo passo, você vai ter que pegar esse valor, multiplicar pela frequência, que é o f. Esse vezes f. Este vezes f. Este vezes f, e assim por diante. Faz a somatória dos valores encontrados, você vai ter a seguinte, a somatória de f vezes delta ao quadrado vai dar 3.649,70. Essa somatória aplicada na fórmula aqui, ó, do desvio padrão, ó, então nós precisamos da somatória, né, essa somatória aqui, então, de delta ao quadrado vezes f, que nós calculamos ali, dividido por n menos 1. No caso, o n é 50 nesse exemplo, é 50 menos 1. E não esquece que na fórmula o pessoal esquece muito, tem uma raiz quadrada. No final tem que descobrir a raiz quadrada. Então ficaria assim, ó. Desvio padrão amostral, coloca a fórmula, substitui pelo valor encontrado lá na somatória aqui na nossa tabela, certo? 3.649,70. O total é n, que é o 50 menos 1, que vai dar 49. Divide na calculadora. Vai chegar num valor aqui aproximado a este. Extrai a raiz quadrada, digita a raiz quadrada também na calculadora. Vai chegar nesse valor do desvio padrão, aproximadamente 8,6. Esse é o desvio padrão amostral, tá bom? A variância, nós vimos na aula passada que ele é o quadrado do desvio padrão, certo? Então, para você ter um valor mais próximo aqui, basta você fazer o seguinte, ó, não extrair a raiz quadrada do desvio padrão amostral, você vai ter a variância. Tá? Ó, o valor que está aqui, você não extrai a raiz quadrada, você tem a variância amostral, tá bom? Por último, o que também nós vimos na aula anterior é o coeficiente de variação. Para calcular o coeficiente de variação amostral, basta pegar o desvio padrão, está aqui amostral, dividido pela média, que está aqui também, 30,1. E o resultado você multiplica por 100 para transformar o decimal em porcentagem.
Substitui lá então 8,6 dividido por 30,1. O resultado multiplicado por 100, você vai chegar em 28,57. Como você multiplicou por 100, coloca por cento, tá bom, gente? Então, esse é o coeficiente de variação, 28,57%. Lembra lá na tabela da aula passada que ele falava a quantidade da porcentagem que tinha maior dispersão, menor dispersão, média dispersão, tá? Com base nessa porcentagem que tinha um valor empírico lá, tá bom? Vamos lá. No exercício 1 aqui vocês vão resolver, tá? Tem uma tabela aqui de frequência, vocês vão calcular a média aritmética, desvio médio, desvio padrão amostral, variância amostral, coeficiente de variação. Tudo seguindo o exemplo. Tá? Dá um pause aí quem quiser, porque no próximo slide vai ter as respostas, tá bom? Dá um pause aí, tenta resolver e depois verifica as respostas. Tá aqui, ó. Tá bom? Tem mais um exercício, são 2 exercícios, tá? Vocês observem aqui a tabela de frequência, tá? Dá um pause aí. Dá um pause aí também, tenta resolver eles bonitinho aí, tá? As mesmas questões, média aritmética, desvio médio, desvio padrão, variância e coeficiente de variação, tá? No próximo slide tem as respostas, então tentem resolver, depois vocês olhem as respostas, ok? Um abraço e até mais!